Fala galera do ProEnem, eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia e Atualidades, e a gente está aqui mais uma semana para falar com vocês sobre um tema que está rolando na mídia, que é importante para você, e nós vamos falar hoje sobre até onde vai a famosa liberdade de expressão. E de antemão, sempre a gente pede, pessoal, se inscreve aqui no canal, vai seguir a gente aqui no ProEnem, deixe seu comentário aqui embaixo sobre esse vídeo, sobre outros vídeos que vocês desejam, curte o vídeo, segue a gente nas redes sociais, enfim, vem fazer parte aqui dos nossos vídeos do ProEnem. Galera, a gente teve aí nas últimas semanas uma série de questões bastante conturbadas envolvendo a famosa ideia de liberdade de expressão, que é um conceito, gente, sagrado, que desde 1789, já vem sendo trabalhado como uma premissa sagrada mesmo, importante, fundamental, um direito humano, estabelecido no sentido de dar voz às pessoas para que elas possam se expressar sem que existam elementos opressores, ou seja, algum tipo de censura, de ditadura ou imposição de regras que prive os indivíduos, de ter a sua a opinião, a sua concepção exposta, que as ideias possam ser debatidas. Então, é considerado, sim, a liberdade de expressão um direito, um fundamento básico da humanidade. Inclusive, a ONU, dentro do seu artigo 19, ela fala justamente sobre essa ideia de que a liberdade de expressão é um direito que não pode ser movido, pétreo da humanidade. E isso, claro, é tratado internacionalmente como algo fundamental. Ou seja, nós, indivíduos, convivendo em sociedade, temos o direito de falar sobre aquilo que pensamos e de expor as nossas ideias. Contudo, a gente percebe que essa questão da liberdade de expressão ela ganha um contorno um pouco obscuro quando a gente, sobretudo, traz para a própria internet uma capacidade, digamos assim, maior de ocultar os reais autores de determinadas ideias ou mesmo de tentar atribuir erroneamente ou falsamente ideias a algum tipo de autor. A gente vê muito isso no caso das fake news, que é algo que se propagou com muita intensidade nos últimos anos. E recentemente, em 2020, o Brasil, ele num ranking de 160 países avaliados, ele ficou na 86ª posição no que se refere à liberdade de expressão. Isso vem do fato de que a quantidade de fake news que as mídias brasileiras vêm observando, vêm registrando desde 2015, ela aumentou absurdamente. Só em relação ao governo federal brasileiro, mais de 2.000 fake news foram registradas e catalogadas por especialistas de 2018 para cá. Então é algo que merece uma atenção especial. Quando você divulga uma ideia que é falsa e atribui ao autor falso esse tipo de ideia, a liberdade de expressão ela acaba sendo ofendida, já que você não está trabalhando com um princípio sagrado da liberdade de expressão, que é a vedação ao anonimato. O que seria isso? Segundo a Constituição Brasileira, nossa Carta Magna de 1988, a mais recente Constituição Brasileira, a liberdade de expressão ela existe e ela é sagrada, é um direito. Contudo, o anonimato ele não pode existir. Por quê? Se você tem uma ideia e essa sua ideia ela é exposta, você tem a liberdade de expor essa ideia. Isso é sagrado, é fundamental. Contudo, existe uma cláusula de responsabilização. Todo autor de uma ideia exposta publicamente, ele precisa arcar com a autoria desta ideia exposta. Ou seja, se essa ideia ferir algum outro direito constitucional, no caso, isso acaba sendo um crime. E o autor tem que responder diretamente por esse crime. É algo que é previsto constitucionalmente, não é algo apenas de senso comum. A responsabilização é algo que, inclusive, vem sendo debatido pelos juízes do STF. Importantes figuras jurídicas tratam justamente sobre essa ideia de que nós podemos, sim, falar o que pensamos, porém temos que arcar diretamente com as consequências disso. E o que a gente tem visto aí nas últimas semanas é justamente esse contexto. A gente vê pessoas, figuras públicas, políticos, influenciadores digitais, jornalistas, levando ao público ideias que são inconstitucionais. E, nesse sentido, devem sim responder criminalmente e estão passíveis de julgamentos e processos, uma vez que, ao exercer o seu direito de liberdade de expressão, de expor as suas ideias, e ferindo princípios constitucionais,
e até internacionalmente, né, estabelecidos como direitos humanos, isso acaba levando a uma resposta jurídica, onde um processo criminal deve ser, né, implementado rapidamente. E isso foi visto no caso, né, do recente youtuber Monark, né, que afirmou claramente que seria, né, plausível a criação de um partido nazista no Brasil para que os nazistas pudessem ter o direito à sua liberdade de expressão. Né, no mesmo evento, né, um político brasileiro, Kim Kataguiri, também afirmou entender como algo errôneo a proibição dos partidos nazistas na Alemanha. Algo que já existe há bastante tempo no cenário alemão, já que os alemães foram as grandes vítimas, né, da atuação do nazismo, né, foram, né, o palco histórico desse cenário trágico, né, e, portanto, né, essa opinião foi bastante polêmica. Na mesma semana, né, o jornalista Adrilles Jorge, né, da Jovem Pan, ele vai também, dentro ali das suas opiniões, né, no noticiário, realizar uma saudação nazista ao vivo, né? Algo que foi inclusive repreendido pelos seus próprios colegas no mesmo contexto, né, do ocorrido. Então a gente percebe uma série de questões que foram inclusive levadas pelos seus autores como liberdade de expressão. Contudo, são crimes, uma vez que estão ferindo o princípio básico, né, de proibição à apologia ao nazismo, que é previsto na Constituição de 1988. A Lei 7716 de 1989 é uma lei que ela é abrangente nesse sentido. Ela proíbe qualquer tipo de expressão que ofenda etnia, que ofenda grupo social, que ofenda religiosidade ou mesmo agregação cultural. E ela, em 1994, né, até 97, sofreu um processo de alteração onde a apologia ao nazismo foi incluída dentro desta mesma lei. Portanto, isso é previsto constitucionalmente como um crime que deve ser punido de forma cabível, né, pelo poder judiciário, né, enfim, né, o executivo tem que aplicar, né, as normas cabíveis. Então a gente precisa realmente sofisticar essa análise no sentido de entender que isso não é apenas uma questão de bom senso, isso é crime. E os crimes eles precisam ser, né, reprimidos no sentido de evitar repercussões maiores. Nós vemos na internet constantemente agentes, inclusive fascistas, nazistas, se sentindo à vontade para manifestar suas ideias, né, elevando símbolos ou suásticas, algo que é muito preocupante, né, porque a expressão de figuras influentes em relação a ideias que são crimes, ideias errôneas, ela incita um grupo cada vez maior de influenciados a agir de mesma forma. E aí dentro disso a gente percebe que a internet ela se tornou, nos últimos tempos, um campo bastante perigoso nesse sentido, né? Porque ela tem um poder de alcance e vastidão muito significativo. Nós tivemos no país, né, a criação do Marco Civil da Internet, em 2014, que estabeleceu 32 premissas de regulação da internet, o que na época muita gente tratou como uma espécie de censura. Porém, a falta de legislação justamente sobre até onde os direitos da internet cabiam, ela sempre foi algo bastante discutível. O que hoje se critica muito sobre o Marco Civil é que, apesar dele ter estabelecido uma regulamentação, muito pouco foi levado adiante em termos de aplicação dessas regras, né? Ou seja, de punição àqueles envolvidos. Vemos casos constantes de vazamento de vídeos de forma completamente irregular, de áudios, né? Vídeos, em muitos casos íntimos de pessoas que têm ali a sua, né, a sua índole, né, a sua moral, a sua dignidade ofendida pela maneira como as suas informações privadas são expostas. E dentro disso é muito importante, né, gente, nós entendermos que, apesar de toda a ideia, né, de discutir se existe regulação, se não existe regulação, há um importante senso de sociedade que está sendo esquecido nesse contexto. O sócio é aquele que se envolve com o seu parceiro, é aquele que toma para si as dores, né, as necessidades, os problemas e cria uma coletivização de soluções. No momento em que nos sentimos à vontade em expressar ideias ofensivas a determinados grupos, mesmo que os grupos não sejam os nossos, a gente está praticando sim, uma atitude que fere o princípio de sociedade, o princípio de convivência. E isso leva à fragmentação, leva à individualização, né, e dificulta muito a ideia da produção de uma coletividade harmônica, onde todos possamos nos expressar sim, mas respeitando os direitos daqueles que convivem conosco.
Então, galera, se você gostou desse vídeo, né, se você tem uma opinião acerca do que a gente falou aqui, né, vamos promover um debate aqui embaixo, coloca lá no chat aí as suas ideias, vamos trocar ideias sobre isso, claro, mantendo sempre o respeito, mantendo sempre a liberdade de expressão com, né, respeito ao direito do outro, né, e vem aqui para o ProEnem porque a gente tem vídeo sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para você, beleza? Um abraço.